Olá, aqui é o professor Alcides. A gente vai estar falando no vídeo de hoje sobre o Enem. Eu vou te dar algumas dicas de como você deve estudar faltando pouco mais de um mês para as provas do Enem. Então, a ideia é simples. Você vai criar um material de estudo baseado nas provas anteriores do Enem. A gente vai mapear as questões das devidas matérias e assim você vai poder estudar, pelo menos fazendo ali 4, 5 provas, faltando ali pouco mais de um mês para o Enem. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha ali. A gente vai fazer então um mapeamento das questões da prova de Ciências da Natureza do Enem 2015. E como é que você vai fazer isso na sua casa? Você pega uma das provas de 2015, 14, qualquer uma delas, e começa o seu estudo. Você imprimindo essa prova, imprime também o seu gabarito. E aí você pega um caderno, uma folha qualquer e faz as devidas anotações. O que a gente vai fazer na prática? A gente vai pegar a prova de Ciência da Natureza e dividir as questões em Biologia, Química e Física. Aqui eu só fiz o de Biologia para facilitar o nosso trabalho aqui, para a gente ganhar tempo. Então deixa eu te mostrar como é que eu fiz. Eu peguei aqui o bloco de notas e você vai fazer na sua casa as anotações da seguinte forma. Biologia 2015, primeira aplicação. E você vai fazer essas anotações aqui. A questão 46 é uma questão de zoologia, relacionado à parasitologia. Aquelas doenças, aquele ciclo evolutivo de determinadas doenças, tá certo? Questão 49, a questão de citologia, né? Formato das células, aquela coisa toda, tá certo? É importante que você, né, nesse período já esteja bem preparado, sabendo identificar essas questões, né? Por exemplo, do que fala essa questão 49? Eu não sei, vou procurar. Não, aí não vai adiantar nada você estudar desse jeito, porque realmente você está com pouca bagagem. E nesse período aí é importante que você já tenha uma boa bagagem de todo o ensino médio. Ok? Bem, você fez esse roteiro. Isso aqui vai ser seu roteiro de estudo, tá certo? Você pega lá também, tome um cuidado de fazer uma tabela desse jeito aqui que eu fiz, tá certo? E vai fazendo as anotações. Você pode mandar imprimir, fazer no computador ou fazer à mão mesmo. Ou seja, depende do seu capricho, depende de uma série de situações aí, tá certo? Aqui eu dividi aqui em provas, teoria e exercícios. Então, o que você vai fazer? Você coloca aqui os dias da semana que você vai ter que estudar. Então, eu coloquei aqui Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagem. Tá certo? 4 dias aqui para você estudar, fazer uma prova completinha ali do Enem. Os 2 dias ali, todas as matérias. Pois bem, de posse dessas suas anotações aqui, você vai fazer a seguinte situação. Você tem aqui Biologia, Química e Física para estudar. Pega a Biologia, são esses assuntos que você vai estudar. Mas veja, você vai estudar apenas. No segundo momento, você vai fazer os exercícios, ou seja, do caderno de questões. Não adianta, por exemplo, você pegar, querer resolver os exercícios olhando no gabarito, que você não vai estar resolvendo nada, tá? Você vai pegar, estudar os assuntos e nessa sequência, tá certo? Como assim nessa sequência? Você estuda biologia, depois estuda química e depois estuda física, tá certo? Por que isso? Não adianta eu estudar todos esses assuntos de biologia e logo em seguida fazer os exercícios. Eu vou estar me enganando, porque a matéria vai estar fresquinha na minha cabeça, então eu vou resolver os exercícios. Obviamente que isso vai ser muito fácil. Então existe essa necessidade de você primeiro estudar biologia. Aonde que você vai estudar isso?
nos seus resumos, no livro, na apostila, em qualquer um desses artifícios que você tiver na sua casa ali, tá? Então procure estudar bem estudadinho esses conteúdos. Depois você parte para a prova de química, faz a mesma coisa, estuda isso aí. Parte para a prova de física, pode até resolver os exercícios que já estão resolvidos no teu livro, na tua apostila, qualquer coisa assim, ok? Dá um tempinho aqui, porque você vai gastar aqui pelo menos 1 hora em cada matéria. Dá um tempinho, refresca a cabeça, relaxa. Aí no segundo momento, você vai pegar a sua prova. Aqui você tem que ser rapidinho, né? Meia hora para cada matéria aqui, acho que é suficiente, tá certo? Então você vai resolver as questões de biologia nessa ordem que você colocou. Questão 46, 49, 52, 55. São 15 questões ali e você resolve a de biologia, depois resolve a de química e depois de física. Acabou isso aqui, o que você vai fazer? Vai conferir com o gabarito o que você acertou, o que você errou. Tá certo? E essas questões que você errou, o que você vai fazer? Você vai copiar no teu caderno, você vai colocar a questão, o assunto relacionado àquela questão, coloca enunciado e coloca resposta, tá certo? Para que isso? Esse caderno vai servir para você ir lá um dia, 2 dias antes, na véspera, para dar aquela última revisadinha, tá certo? Feito isso, acabou o seu dia de estudo, que você estudou Ciência da Natureza, você vai partir, então, no caso, para outro dia, na terça, por exemplo, com Ciências Humanas, na quarta com Matemática, na quinta, Linguagens, tá? Não é necessário que seja nessa ordem, você determina qual ordem que você quer estudar isso aqui, fechou? Na sexta-feira, o que você vai fazer? Você vai revisar todos esses conteúdos que você teve problemas aqui. Então você deixa na sexta e o sábado, por exemplo, para você revisar tudo isso aqui novamente, tá certo? Não esqueça em que em algum momento dessa semana aqui você tem que fazer 1 ou 2 redações por semana, tá? Sempre se lembrando das técnicas de redação e procure fazer a redação naquele pior momento do dia que você está mais cansado, mais estressado, porque isso vai te mostrar a seguinte situação: você está fazendo a prova do Enem, você está estressado e você naquele momento você tem que ser criativo, você tem que criar uma boa redação com uma nota acima de 800, né? Para você que quer um bom curso ali. Tá joia? Sobrou domingo? O que você vai fazer no domingo? Um novo planejamento para a próxima semana. Se a gente tem praticamente 1 mês para o Enem, então isso quer dizer que você vai ter ali 4 semanas. Então dá para fazer no mínimo 4 provas. Tá certo? A 2015, 2014, 13 e 12. Volto a falar para você, não adianta você ir lá muito para trás no Enem. Você sabe que o Enem a partir de 2009 mudou, né? Então existe essa situação, para você não pegar questões desatualizadas, tá certo? Então é isso aí que você deve fazer, um novo planejamento e uma próxima semana. Se você conseguir, no caso, ao invés de fazer uma prova só durante a semana, fazer 2. Vamos supor que você tem mais tempo disponível. Você pode pegar Ciências da Natureza de manhã, Ciências Humanas à tarde ou à noite, né? Ou qualquer situação aqui que você ache mais conveniente para você. É ótimo. Quanto mais provas você fizer do Enem nesse período que antecede, nesse 1 mês aí, é melhor para você. Por quê? Porque você vai acabar identificando padrões das provas do Enem, tá certo? Então, muito cuidado aí para você se acostumar com essas questões, saber a linguagem com que essas provas são aplicadas
E olha só, a prova do Enem é muito bem elaborada, é elaborada pela CESP-UNB e também pela Sesgran Rio. As duas bancas trabalham em conjunto, tá certo? Então, são questões muito bem elaboradas. Então, você tem que identificar o que essas bancas mais cobram nas provas do Enem, tá certo? Eu queria fazer uma observação aqui, que se você, por exemplo, pegar uma prova de 2013, por exemplo, você vai identificar que muitas questões, muitos assuntos, por exemplo, elas se repetem, né? Aqui eu tenho a questão de 2013, olha só, essa prova aqui vem com gabarito, então essa prova não é legal para você poder usar, para você estudar, tá certo? Olha só, o que você tem aqui? Essa questão número 84, ela está relacionada a vírus. Então, vírus é um conteúdo que você estudou na prova de 2015. Então, consequentemente, esse é um assunto importante que você tem que dar uma ênfase ali, tá certo? O que mais? Vamos ver se tem alguma outra questão aqui que tenha conteúdo repetido, né? Então, rapidinho aqui, dá uma olhada nessa prova. Questão de genética, questão de ecologia. Aqui, olha só, questão 69 fala de mitocôndria, citologia. É importante que você saiba, né? Saiba a parte de citologia, que é um assunto que sempre cai no Enem. Ou seja, porque é a base da biologia, né? Então, mitocôndria, por exemplo, você está estudando aqui, ó, citologia, você está estudando as organelas celulares, e é importante que você saiba no que elas são especializadas também, tá certo? Então, você sempre estude assim, de uma forma previsível, você prevendo o que pode ser cobrado daqui a conteúdo. Vamos abrir aqui a prova 2015, só para eu te mostrar uma coisinha aqui, que é interessante também. Questão número 46, né? Questão 46, a primeira questão aqui de ciência da natureza nessa prova, está falando o seguinte, olha só, é uma questão assim bem clássica, né? Falando da Euphorbia milha, uma planta ornamental, amplamente disseminada no Brasil, conhecida como poró de Cristo. Aqui está importante, o estudo químico dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida. O que é isso? É que mata moluscos, né? Então, você tem o seguinte, o uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle de quem? Veja só, se é moluscicida é para matar molusco, tá? Então, hospedeiro intermediário. Isso aqui, gente, é uma questão que você aprendeu lá no 7º ano, na antiga 6ª série, né? Então, o que você vai ter aqui, ó? Olha só, você pode até pensar assim, é água, né? Está relacionado com dengue. Não tem nada a ver, presta muita atenção no enunciado, o que ele está pedindo. Então, nessa situação aqui, você vai ter justamente o que? Qual molusco que transmite alguma doença? É o hospedeiro intermediário, né? Então, você vê aquelas doenças e aí você chega aqui na esquistossomose, barriga d'água. Então, você vê que mesmo uma questão bem simples é cobrado no Enem. Isso mostra o quê? Que o Enem está preocupado que você saiba o básico. Ou seja, o básico e o atual. Então você tem que pensar, seguir essa linha de raciocínio. Como é que o Enem vai cobrar de você essas questões em todas as áreas? Então é muito importante que você tenha esse pensamento aí na tua cabeça para você estudar para o Enem. Tá certo? Bem, gente, então seria isso aí, as dicas que a gente tem para você estudar para o Enem. Qualquer coisa, você entra em contato conosco, faz um comentário, aproveita, se inscreve no nosso canal, dá uma curtida ali, compartilhe com seus amigos,
tá certo? Então, quanto mais a gente poder debater essas questões aqui, mais importante, melhor a sua preparação para o Enem. Veja, nesse período é importante que você não fique em mente querendo aprender coisa nova. Não, é um período de você exercitar, trabalhar com muitos e muitos exercícios. E veja, se você está focado no Enem, não adianta você querer fazer questões da FUVEST, da Unesp e outras coisas mais. Nem questões de simulado que é preparado pela sua escola, porque muitas vezes o professor, vou colocar uma questão aqui de uma Unesp que é parecido com o Enem. Não é, você pega, tem muito material, provas anteriores do Enem, que servem de base para você estudar, tranquilo? E é importante, mais uma vez eu repito, é importante que você perceba padrões nas provas do Enem. Isso que vai ser o seu diferencial. Tá certo? Reforçando sempre nos conteúdos que você mais domina. Então eu coloquei aqui justamente ciência da natureza, porque é para o pessoal que faz o quê? Que faz as provas para tentar um curso de medicina, por exemplo, que é muito concorrido. Tá certo? Então segue aí a nossa dica, tá? Que você realmente vai ter grandes possibilidades de ter um bom resultado no Enem. Tá certo? E mais um detalhe, essas dicas aqui que a gente está colocando para você são dicas de concurseiro. A gente trabalha com concursos, então a gente sabe qual é a melhor forma de você estudar, tá certo? Então, num concurso, por exemplo, a gente tem concorrência de muito maior do que a gente tem nos vestibulares por aí. Tá certo? Então fica aí a dica, tá? Qualquer dúvida você novamente entra em contato conosco. Você tem nosso e-mail, você tem Instagram, Face para poder falar conosco ali, tá certo? Beleza, então aquele abraço e até a próxima.